Mais pacientes com coronavírus, cidades da região pedem socorro. Secretário de Estado da Saúde promete pacote emergencial na região. Ministério Público Federal e Estadual avaliam o atendimento que está perto do limite em Uberlândia. Reflexos da pandemia. Cai o movimento nos hotéis e cresce o consumo em supermercados. Hoje é terça-feira, 16 de fevereiro, e o Band Cidade está no ar. Olá, boa noite para você. Nós começamos esta edição falando de Monte Carmelo, onde o prefeito chegou a divulgar um vídeo pedindo cilindros de oxigênio que estavam em falta na cidade. A repórter Débora Pérez é quem traz mais detalhes da situação. A situação na cidade de Monte Carmelo é de fato caótica. Até o final do ano passado era necessário por dia 70 cilindros para de fato cuidar da população carmelitana aí que contraiu o vírus. Esse ano, com o agravamento da pandemia e o aumento significativo de casos na região, está sendo necessária a utilização de 84 cilindros de oxigênio para conseguir dar o tratamento para todas essas pessoas que contraíram o vírus. O prefeito da cidade, Paulo Rocha, fez um pronunciamento no fim de semana pedindo de fato para que a população ajudasse ele, quem tivesse cilindro em casa, e a gente confere agora como que foi depois desse pronunciamento. No sábado nós fizemos aquela live pedindo um auxílio, pedindo um socorro para toda a população de Monte Carmelo, porque nós já estávamos com um problema da questão do vasilhame do oxigênio. A nossa demanda, o consumo do oxigênio no nosso hospital nos últimos 15 dias aumentou muito. A gente gastava em média 4, 5 cilindros dia, nós passamos a consumir 54, porque todos os nossos leitos estão ocupados. Então nós pedimos um empréstimo, a solicitação da população, para quem estivesse em casa, às vezes o paciente que já não estava utilizando mais as oficinas mecânicas nas empresas, e a população de Monte Carmelo, num ato de solidariedade, conseguiram nos entregar, nos fornecer 15 cilindros de sábado a domingo. E um grupo de empresários da cidade aqui também, porque esse produto está em falta no mercado, nós tentamos fazer a aquisição, o preço está muito superfaturado, e eles conseguiram também fazer a aquisição, a compra de 60 cilindros. Essa foi uma ação preventiva para, de fato, tornar essa situação um pouco menos complicada, mas a falta desse oxigênio, desse equipamento de cilindro, obrigou o município a transferir 8 pacientes para regiões vizinhas aqui na cidade em apenas 2 dias. E agora a gente vai falar de Coromandel, cidade onde a situação também é crítica devido à pandemia do coronavírus. O secretário da Saúde de Minas Gerais prometeu um pacote emergencial na cidade. Quem traz mais detalhes é o repórter Érico Gabriel, né, Érico? Porque a situação realmente não está fácil na cidade. Boa noite. A cidade de cerca de 30 mil habitantes tem 500 casos confirmados, 24 óbitos confirmados e 9 suspeitos. É um número muito grande para uma cidade tão pequena, e por isso que o secretário de Saúde do Estado foi até a cidade. Esse é marcado como Força Tarefa Coromandel, essa chegada dele. São 2 linhas que a Secretaria de Saúde está trabalhando, uma mantendo o distanciamento social, outra começou já, que é o tratamento. Começou já a ser transferidos pacientes de Coromandel para outras cidades. Ontem mesmo a senhora de 53 anos de Divinópolis foi para Divinópolis, já estava entubada, já é um caso grave da doença, saiu de Coromandel no avião do Corpo de Bombeiros e foi para Divinópolis. O outro caso, ele mesmo falou sobre os pessoas, médicos e enfermeiros que foram para trabalhar em Coromandel. Hoje a PM, e a Defesa Civil, que já encaminharam para cá 2 médicos, um enfermeiro, um fisioterapeuta e um técnico de enfermagem. Essa equipe já vai ajudar no pronto atendimento de Coromandel, o atendimento das pessoas que estão aqui. É uma equipe com expertise grande, tem intensivista, tem infectologista, então eles já estão também fazendo as orientações, os processos de trabalho, a padronização, para que a gente tenha o máximo de atenção às pessoas aqui da cidade e da região.
Para garantir aí o distanciamento social, que é uma das medidas do governo estadual na cidade, uma das intervenções, né, foi publicado um novo decreto e nele até alguns setores essenciais têm horário restrito, alguns até às 6 horas da tarde, outros até às 5 horas. É uma medida aí do governo estadual junto com o governo municipal para tentar diminuir os casos nessa cidade. Muito obrigada, Érico, pelas informações. Realmente complicada a situação em várias cidades aqui da região. Em Uberlândia, noticiamos um recorde de mortes ontem e hoje. Por conta disso, a nossa equipe de reportagem conversou com representantes tanto do Ministério Público Federal como do estadual sobre a situação aqui na cidade. Integrantes do Núcleo Estratégico do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 em Uberlândia, os Ministérios Públicos Federal e Estadual acompanham desde o início o desenvolvimento da pandemia na cidade. Ajuizaram ações e fizeram recomendações para evitar o avanço da contaminação. Os representantes das duas instituições admitem a situação delicada pela qual passa Uberlândia. Reconhecidamente, problemas pontuais nós temos, mas temos um sistema sólido, tanto do ponto de vista do aspecto público, que seria o Sistema Único de Saúde, como o sistema privado também. O problema todo que nós temos é a verticalização da pandemia e a forma de tratar isso. O poder público, ele não tem mais o domínio da situação. Nós estamos no fundo do poço. Não há vagas em nenhum hospital, público ou privado, em Uberlândia. Em breve teremos que transferir pacientes para outras cidades, como vem acontecendo lá em Coromandel e Monte Carmelo. Uberlândia está numa situação muito grave. Para o procurador Kleber Eustáquio, um questionamento lembra um acordo firmado com o município para o tratamento precoce da doença como forma de se evitar a internação, que ele diz não estar sendo colocado em prática. Os médicos não estão receitando mais nem a ivermectina, nem a azitromicina, nem a hidroxicloroquina. Parece que há um consenso entre eles que essa medicação não funciona como tratamento precoce. Eu acredito que a população deveria, sim, receber essa medicação. Já o promotor Fernando Martins acredita que as deliberações feitas até hoje pelo Comitê de Enfrentamento à Covid na cidade foram assertivas. É dele a recomendação para que todos os hospitais de Uberlândia suspendam as cirurgias eletivas e priorizem o atendimento à Covid. Por outro lado, Fernando Martins não tem dúvida do reflexo do desleixo da população no que diz respeito à principal ação numa pandemia, o isolamento social. É uma ausência de solidariedade. A questão dessas festas, a questão das aglomerações, parte do público em si faz questão de não entender que estamos vivendo numa situação pandêmica. E isso proporciona esses resultados que nós estamos tendo, né? Inclusive, não faz sentido também o retorno às aulas. E 6 pacientes de Manaus acolhidos em Uberaba estavam com a chamada nova cepa da Covid. A Melissa Paroneto é quem traz mais informações. Boa noite, Melissa. O que isso significa aí pra gente? Temos até um entrevistado, né, para falar sobre essa situação. Exatamente. Boa noite, Marion. Boa noite a todos. O resultado dos exames foi entregue hoje à tarde pela Secretaria de Estado da Saúde. De acordo com o laudo dos 18 pacientes de Manaus atendidos aqui em Uberaba, 6 foram detectados com a nova variante aí do coronavírus. E desse grupo, apenas uma paciente de 62 anos sobreviveu. Eu vou conversar com o diretor técnico do Hospital Regional de Uberaba, Diego Amade, que fala um pouquinho mais para a gente. Diego, boa noite. Primeiro, queria que você explicasse o que é essa nova cepa, essa nova variante do coronavírus. Bom, eu vou dar uma explicação para a população entender um pouco. É uma mutação, né, no RNA do vírus, que ele vai se comportar de uma forma diferente. Então, esse comportamento pode ser mais virulento, uma transmissão mais rápida, ou ele ser um pouco mais agressivo. Até esse momento, a gente não tem todos esses dados, ainda estão sendo feitos estudos. Mas é um vírus que ele sofreu uma mutação, não é a primeira mutação que o coronavírus sofre, né, que da Covid-19. Nós já temos outras mutações descritas aí no mundo. Percebeu aí que ele seria um pouco mais agressivo aí quando se instalado aí no paciente? O número de pacientes que nós recebemos com essa nova variante é um número pequeno, foram 6 pacientes. Mas nós observamos que alguns pacientes que ficaram na UTI com a gente, eles evoluíram para uma forma mais grave mais rapidamente. Isso aí é uma coisa pontual, não consigo afirmar, mas aqui nós tivemos essa percepção.
Bom, em relação a essa nova variante, né, existe a possibilidade essa nova variante do coronavírus estar circulando em Uberaba? A Secretaria Estadual da Saúde não confirmou isso ainda. Tem que ficar claro para a população que os 18 pacientes, quando eles chegaram, o Hospital Regional teve a preocupação de mantê-los isolados dos outros pacientes, então eles ficaram numa área isolada. E nesse momento a Secretaria não tem nenhum exame positivo da nova variante em pacientes que internaram da macro-região do Triângulo Sul. Então o Estado não confirmou isso para a gente confirmar que essa variante está circulando na população ainda aqui em Uberaba. Obrigada pelas informações. Voltamos com você, Marion. Muito obrigada, Melissa Paroneto, ao vivo de Uberaba. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu estou de volta. Maurício Exclusive. Valorize suas escolhas. O resultado que você espera depende delas. Por que estudar no Colégio UFG? Trabalhamos com o sistema PH, English Stars e Líder em Mim, que reúne toda a comunidade escolar. O sistema PH usa o plural, um ambiente virtual de aprendizagem. O Líder em Mim é um programa socioemocional que desenvolve a proatividade da criança, qualidade com responsabilidade. Matrículas abertas 2021. É isso aí, pessoal. Estou passando aqui na programação junto com o Bento. Hoje eu trouxe ele para conhecer aqui a IG Piscinas. São mais de 8 anos de história aqui em Uberlândia, 25 anos de história no Brasil todo. E olha só, gente, tá na hora de você ter a sua piscina IG, hein? Entre em contato através do QR Code que está aqui na sua telinha. O Nota Certa voltou e com muito mais prêmios em dinheiro para você. Se você já se cadastrou no site, é só pedir a nota fiscal de serviços com o seu CPF e já está concorrendo a prêmios em dinheiro de até R$50 mil todo mês e até 210 mil no final do ano. 210 mil! Se ainda não se cadastrou, entre agora no portal da Prefeitura e participe. Tá esperando o quê? Nota Certa da Prefeitura de Uberlândia. Aqui, sua nota vale uma nota. Festival do Acabamento RC Distribuidora. São mais de 350 mil metros quadrados de pisos com preços imbatíveis. Piso extra, só R$17,90. Porcelanato polido retificado extra, só R$59,90. Revestimento extra retificado, apenas R$29,90. Festival do Acabamento RC Distribuidora. Qualidade e variedade pelo menor preço do mercado no atacado e varejo. Régua madeirada extra retificado apenas R$ 48,90. Porcelanato grande formato acetinado só R$ 57,90. Piso extra tamanho grande por R$ 24,90. Pise firme na economia e aproveite o Festival do Acabamento RC. Em Uberlândia Matriz, no Oswaldo Rezende, Unidade 1 no Tubalina e Unidade 2 no Santa Mônica. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Estamos de volta falando agora da alteração do decreto contra a Covid em Uberaba. Melhorou para as igrejas, mas para bares e restaurantes a situação continua complicada. De acordo com as mudanças no decreto municipal, as missas podem acontecer de domingo a quarta-feira até às 9 da noite, com duração de no máximo 1 hora. Apesar da liberação, as regras de distanciamento e higiene ficaram mais rígidas. Agora é um raio de 3 metros, não é, por pessoa. E antes, né, as famílias podiam sentar juntos, porque convivem na mesma casa, né, mas com isso o decreto coloca essa distância de 3 metros entre cada pessoa. Né, músicos e cantores que também devem respeitar essa distância de 3 metros entre eles. As direções de entrada e saída na igreja, também o uso de álcool e gel, não só na chegada, mas também durante a celebração e também a medição de temperatura. Com o avanço da Covid-19, a Arquidiocese de Uberaba chegou a suspender todas as celebrações públicas nas paróquias do município. Mas com as mudanças no decreto municipal, a entidade decidiu retomar as missas.
Enquanto isso, no comércio, o setor de bares, restaurantes e similares continua proibido de funcionar nos finais de semana. Jones critica a decisão do município e diz que a medida contribui para a disseminação do vírus e não o contrário. Nós que estamos trabalhando de forma correta, segura, estamos muito mais bem preparados para atender um público aqui de uma forma desordeira que eles vão fazer em casa, sem um álcool em gel, sem um distanciamento, sem máscara. O sindicato do setor fará uma nova reunião para elaborar um documento que será entregue à prefeita Elisa Araújo ainda nesta semana. O objetivo é propor novas regras de funcionamento que tragam menos prejuízos para os comerciantes. A gente quer fazer alguma proposta de rodízio de horários ou algo nesse sentido que está sendo formatado, para que a gente possa, todos possam trabalhar pelo menos minimamente, né? Pois é, todo mundo pensando aí numa alternativa para driblar a situação diante dessa pandemia. E aqui em Uberlândia, além de bares e restaurantes, o setor de hotelaria vem sofrendo bastante com o último decreto que aumentou as restrições na cidade nessa luta contra a Covid. Quartos vazios, poucos hóspedes. Assim estão os hotéis de Uberlândia após o último decreto. Estava permitido eventos empresariais com até 80 pessoas, mas tudo isso foi cancelado. Então já havia uma movimentação em alguns hotéis dessas reuniões corporativas. Com o fechamento se cancelou e diminui sim a taxa de ocupação também dos hotéis, porque as pessoas estavam vindo para participar desses eventos e ficavam hospedadas na cidade e tudo mais. O comércio dá uma variada, igual aconteceu, então você sente já uma queda no movimento em virtude do fechamento do comércio. O melhor mês de ocupação dos hotéis foi janeiro, foi cerca de 30%, o que representa aproximadamente a metade da ocupação no período normal. Tem época que a gente consegue chegar a 60% de taxa de ocupação, mas o normal agora estava em torno de 30%. Então a pandemia estava gerando isso. Houve bastante redução de custo dentro dos hotéis na medida do possível. No pior período da pandemia, os empresários tiveram dificuldades para manter os funcionários. Houve bastante demissão sim no setor. O carnaval não é um período que aquece tanto a hotelaria em Uberlândia. O movimento geralmente é depois, mas em fevereiro tem poucas reservas, já que o público é gerado pelo turismo empresarial. São as pessoas que ainda estão vindo à medida que algumas empresas autorizam as viagens, mas não para eventos, que agora paralisou de novo. E agora, em compensação, o setor supermercados está em alta. A Uberlândia mesmo vai contar logo mais com outras unidades. O movimento é constante e o trabalho é maior para repor as prateleiras. As pessoas estão indo mais nos supermercados. Em 2020, o crescimento foi de 10,97%, mais que o dobro do esperado, que era 4,5%. Muitas empresas trabalhando em home office, isso acumulou realmente que o pessoal ficasse mais em casa e consumisse mais em casa. E isso proporcionou realmente um crescimento nas vendas do varejo alimentar no ano passado. Mesmo com a crise causada pela pandemia, em todo o estado foram inauguradas 69 lojas, um investimento de quase 700 milhões de reais. E a projeção para 2021 é ainda melhor. A nossa região também é uma região que está enxergando essas oportunidades de expansão do segmento. Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba foram as regiões que mais cresceram em Minas no setor supermercadista, uma expansão de quase 12%. E um formato que vem conquistando o público é a loja de vizinhança. Para a cidade, a pessoa trabalhando, a mulher trabalhando, o esposo, e se sente mais cômodo mesmo e está mais próximo da sua casa. Nesse ano, essa rede de supermercados vai inaugurar 6 lojas no Triângulo Mineiro no estilo de vizinhança. São 24 lojas, 24 unidades, nós já geramos 1.700 empregos diretos e dentro dessas oportunidades de expansão, o Supermax irá inaugurar esse ano mais 6 novas lojas entre Uberlândia e Uberaba, onde nós temos lojas também. E isso gerará mais 400 empregos diretos aí na nossa rede. Geração de emprego é super importante, né? E olha, no próximo bloco você vai ver os destaques da segurança aqui da região. Para tudo, no ar, as ofertas extraordinárias da RC Distribuidora. Extraordinárias mesmo! Porcelanato 70 por 70 cetinado extra retificado só R$ 39,90. Piso 61 por 61 extra de R$ 33,90 por apenas R$ 21,90. Tá gostando?
Segura aí que vem mais. Porcelanato 63 por 63, retificado, esmaltado e polido por R$ 58,90. Porcelanato 84 por 84, polido, retificado, grande formato de R$ 99,90 por R$ 69,90. Já deu para entender que ofertas extraordinárias é na RC. Então corre para ser o segundo a chegar, porque o primeiro sou eu. Em Uberlândia Matriz, no Oswaldo Rezende, Unidade 1 no Tubalina e Unidade 2 no Santa Mônica. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Olá, maravilhosos! Hoje aqui no Casa com Plantas, eu vou colocar a mão na massa, ou melhor, a mão na terra, e vou ensinar para vocês como ter uma jiboia, uma planta assim. Não só de água vive a sua planta, você precisa adubar e é muito simples. Com Fortebio a gente pega um adubo com composto natural, uma colherzinha dele, pegou, jogou na terra e regou. Tcharam! Sua planta está alimentada. Casa com Plantas, oferecimento Inovate Center. Seja bem-vindo ao futuro. Seja bem-vindo ao Inovate Center, Parque dos Buritis, onde suas memórias vivem. Estamos de volta com os dados do coronavírus aqui na região. Em todo o estado de Minas Gerais, já são 811.742 casos confirmados, 16.903 mortes confirmadas em todo o estado. Já são 906 mortes em Uberlândia, 63.111 casos confirmados na cidade. Vamos ver agora os dados de Uberaba. Ao longo da programação, nós vamos atualizar os dados de Uberaba. Vamos ver agora os destaques da segurança aqui da região. Um ladrão furtou uma carretinha após arrombar uma casa no bairro Abadia, em Uberaba. Ele invadiu o imóvel, foi na garagem, arrastou a carretinha e, como não conseguiu retirá-la pelo portão grande, fez uma manobra pelo portão menor e fugiu em seguida. Mas com as imagens das câmeras de segurança, o suspeito foi identificado e preso pela polícia e a carretinha foi recuperada. Jovens foram presos por tráfico de drogas em Uberaba. Pinos contendo cocaína, pedras de crack, buchas de maconha e mais de R$300 em dinheiro foram encontrados com esse suspeito de 18 anos no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Já no bairro Jardim Uberaba, esse adolescente foi detido com dinheiro e pedras de crack. Uma caminhonete saiu da pista e capotou na BR-050 entre Catalão e Araguari. As causas do acidente não foram divulgadas. 2 pessoas que estavam no carro não apresentaram ferimentos e dispensaram atendimento médico. Buracos na BR-050 causaram um acidente de trânsito e um motorista ficou ferido em Uberaba. A frente do carro ficou destruída. A batida aconteceu nesse trecho de obra inacabada, no quilômetro 179 da rodovia. O motorista perdeu o controle da direção e atingiu a mureta de proteção que divide as pistas. Foi socorrido por uma ambulância e encaminhado ao hospital. Último intervalo do Band Cidade, é bem rápido, até já. Começou o Festival do Acabamento aqui na Nacional Piso. Piso extra em HD, 61 por 61, de R$ 33,50 por apenas R$ 21,90. Porcelanato tamanho grande, 84 por 84, extra retificado, de R$ 78,90 por R$ 57,90. Porcelanato polido, 80 por 80, extra R$ 59,90. Nacional Piso Distribuidora, Floriano Peixoto 4212 e João Naves de Ávila 4535. Tá escutando? É coisa boa! Vai ter carnaval sim! Aqui na Tonelli Velox tem carnaval de ofertas o mês de fevereiro inteiro! Aproveite e traga o seu carrão que vai dar samba!
Pneu Aro 13 a partir de R$ 189,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 229,90. Pneu Aro 15 a partir de R$ 239,90. Ligue 0800 500 3000. Venha para a Tonelli Velox. E hoje é a famosa terça-feira de carnaval e fato é que menos pessoas se arriscaram a viajar de ônibus ou então de avião nesse carnaval. E com as ruas vazias pela proibição dos desfiles, os blocos levaram a folia para a internet. Mesmo com uma movimentação menor, este infectologista faz um alerta. Viajar agora não é uma opção boa. Primeiro pelo transporte, muita gente pega ônibus, pensa bem, local fechado, né? Carros também com muitas pessoas, avião eventualmente, e não só isso, rodoviária cheia, aeroporto, filas. Então, deslocamento agora não é vantajoso para o Covid. Importante lembrar que a gente não está vacinado, a gente não está imunizado, a população ainda está completamente vulnerável ao Covid, ele ainda mata. Então, a gente ainda tem que prevenir, tá? A máscara do carnaval esse ano é essa aqui. E no carnaval de 2021, o cenário é este: ruas sem foliões. Desde o ano passado, quando a pandemia começou, estamos vivendo muitas experiências atípicas. E com a festa do carnaval, não poderia ser diferente. Até ela se adaptou. E com a maior festa popular do Brasil suspensa em decorrência da pandemia, artistas e blocos trocaram os trios e as ruas por shows virtuais. Tem muitos meses que a gente vem pensando o que a gente faria, porque a gente sabia que não ia dar para fazer o carnaval na rua, né? Infelizmente. Depois de 23 anos, eu de carreira, o Léo também, mais de 20 e tantos anos, sem subir no sem deixar de fazer um carnaval, sem deixar de subir no trem elétrico, esse ano atípico. E a gente resolveu fazer essa live para a turma curtir com a gente em casa. A gente já está preparando porque ano que vem, 2022, o carnaval vai ser triplicado de energia, de alegria e de muita festa para todo mundo com fé em Deus. E você vai ver agora como foi o carnaval aqui em Uberlândia. Afinal, foi a primeira vez que a festa mais popular brasileira deixou de acontecer. Não tem confete, nem glitter e muito menos trio elétrico. Dos bairros até o centro da cidade, nenhum vestígio de carnaval. Pelo contrário, início de semana é dia de recomeçar os trabalhos. Mas se hoje fosse carnaval, onde é que você estaria? Em uma chácara, em uma roça qualquer. Caldas Novas. Você gosta de passar carnaval lá? Sim, gostamos bastante. Esse ano não teve como? Não teve como. Uma porque fechou, né? E outra não tem como arriscar. Para quem a festa significa sustento, a ausência dos bloquinhos e dos frevos deixa os foliões com saudade. Esse ano a forma que encontramos de resistência foi exatamente ficar em casa, né? Para que a gente possa sobreviver e poder comemorar o carnaval no próximo ano. Em 2021, as tradicionais aglomerações de carnaval foram substituídas pelo sofá de casa. Mas para não passar em branco, essa escola resolveu extravasar pelas telinhas do celular. Eles fizeram uma live com mais de 2 horas de duração para relembrar os melhores samba-enredos de carnaval. Esse é o nosso tema, ele extravasa, não deixa o samba morrer, e a gente trabalha durante o ano inteiro, envolvendo enredo, samba-enredo, fazendo fantasia por conta própria, alegorias, assim até para a gente interagir com a nossa comunidade durante os 365 dias. A escola de samba Grêmio Recreativo Extravasa tem 6 anos, a mesma idade da pequena Anali. Pular, feliz e pular. O batuque programado para tocar em 2021 vai ser celebrado em 2022 com muito mais amor. Nós já temos toda uma pesquisa pronta. E agora, depois da quaresma, né, que a gente tem que respeitar, já vamos correr para fazer o samba enredo, com apoio aí de grandes bambas e baluarte da nossa cidade. Pois é, e fica a expectativa então para o carnaval do próximo ano, né? E o Band Cidade hoje termina aqui, vem aí na sequência o Jornal da Band para você. Uma ótima noite, a gente se encontra amanhã. Até lá!